Isso. Bom dia, o pessoal da terceira série. A nossa aula ela está sendo gravada. Hoje nós vamos ter uma aula interdisciplinar, aonde vão estar participando as disciplinas de Educação Física e Artes. E nós vamos estar abordando o tema padrão de beleza. Sobre esse tema padrão de beleza, na terceira série, a gente já vem trabalhando, abordando, conversando algumas aulas anteriores. Por quê? Ele vai estar vinculado também à qualidade de vida e saúde. E o texto que eu pedi para vocês lerem para a aula de hoje era sobre corpolatria. Então, o que é a corpolatria? É uma cultura na qual o corpo é colocado como o principal foco da vida do ser humano. E é a pessoa que sofre de corpolatria, ela é considerada, atualmente, ela sofre de um transtorno ou uma patologia. Por quê? Ela não se identifica, ela não aceita o corpo que ela tem. Então, ela vai buscar, através dos exercícios físicos, cada vez mais a perfeição, independente de lembrar da questão da saúde. Ela só quer a estética do corpo, a perfeição do corpo. E a gente foi vendo no texto também que essa questão da corpolatria, ela vem sendo trazida nas civilizações antigas. O texto cita que na Grécia e em Esparta, eles tinham essa questão do corpo perfeito, da busca do corpo perfeito. Tanto é que as crianças, eles já viam uma criança tinha que ser perfeita, por quê? Porque ela tinha que se tornar um ótimo soldado. E era um ótimo soldado para defender ali, né, a parte da Grécia. E o texto vem destacando também que no Brasil, com a colonização, esse padrão ideal de beleza que foi trazido foi o padrão europeu. Né? Então, eles tinham esse ideal de beleza no padrão europeu. Aí, o que nós fizemos? Eu convidei a professora de artes, que é a Bazinha, para estar passando para a gente o padrão de beleza associado à história, para vocês verem essa evolução que ela vai falar, contando a história do padrão de beleza, dando tempo até nos dias atuais que nós já trabalhamos anteriormente, tá bom? Então, nossa convidada especial, nossa Bazinha, ela vai iniciar aí, passando para ela vai iniciar falando sobre o padrão de beleza e a sua trajetória na história. Bom dia, meninos. É um prazer estar aqui de novo com vocês, né? E agora para fazer uma coisa diferente. Eu vou falar de arte, mas de uma forma diferente. Na realidade, o que vai acontecer? Tudo que a gente sabe, tudo que a gente tem de referência à beleza e à estética que aconteceu na história é através da arte, através dos quadros, das obras, das esculturas. E isso daí a gente vai seguir uma linha do tempo, como em tudo. A gente sabe de tudo que aconteceu com os períodos da história, né? A pré-história, a história antiga, a arte contemporânea, tudo isso através dessa coisa que a gente chama de linha do tempo. E é exatamente baseado nessa linha do tempo que eu vou estar mostrando para vocês e vou estar falando desse padrão de beleza que variou tanto e que voltou tanto lá no final, a gente acaba voltando à história que a Patrícia contou da Grécia Antiga, que hoje, infelizmente, nós estamos vivendo num contexto social onde as referências é exatamente aquilo lá da Grécia Antiga. Então, vamos lá, nosso primeiro slide. Vocês estão lembrados dessa senhora aí, que é a nossa Vênus de Willendorf, que a gente estudou no primeiro ano e a gente estudou no começo desse ano também, é a única referência de beleza estética que nós temos da pré-história. Essa escultura, ela é deste tamanho aqui, ó, ela tem 11 centímetros, exatamente meus 4 dedos aqui na horizontal, ela é muito pequenininha são uma das poucas referências que nós temos da beleza padronizada na pré-história.
Porque a mulher lá na pré-história, ela era uma deusa. E por que, que ela era considerada uma deusa? Porque ela era reprodutora. Era ela que ia dar vida a todos os outros seres da tribo, da família, do que quer que seja. Família já começou na idade dos metais. E a referência que nós temos, que vocês estão bem lembrados, é que ela é uma pessoa, uma mulher grávida. Por isso que ela tem os seios avantajados, ela tem o quadril largo, o bumbum acentuado, exatamente porque ela é uma mulher que está grávida. A vulva com essa, como chama que essa protuberância toda, porque é por ali que ela vai dar à luz. Então, gente, a primeira referência de beleza estética da mulher é essa beleza da Vênus de Willendorf, que ela vai ser embelezada, endeusada, porque ela é a reprodutora. Dos homens, a gente só consegue a imagem de uma estatueta da Idade dos Metais, mas que eu não consegui copiar para vocês, mas eu já falei, vocês devem estar lembrando disso. O homem era magrinho, ele era representado bem magrinho, por quê? Porque ele tinha que ser ágil, ele tinha que ser magro, porque ele tinha que correr atrás da caça ou correr da caça, e ele tinha que lutar. Depois, quando a gente já chega na idade dos metais, eles começam a guerrear entre tribos, e ele é um guerreiro, então ele tem que ter um porte mais atlético. Então, da idade da pedra, ou da arte rupestre, ou da pré-história, essas duas referências que a gente tem. Pode passar, Paty. Aí a gente vem, lá de 30 mil anos antes de Cristo, a gente vem para 2.500 antes de Cristo. É a próxima referência histórica na linha do tempo que nós temos. Nós temos os sumérios a gente não tem muitas imagens do povo em si. Mas a gente vai para o Egito Antigo, 2.500 antes de Cristo. Nós temos duas referências de beleza dessa época, que é a Cleópatra, que é a rainha mais famosa do Antigo Egito, que na realidade ela ficava na região da Alexandria, e de Nefertiti. O próprio nome da Nefertiti já faz referência ao que ela foi. O Nefertiti significa, na língua do Egito Antigo, a mais bela, a que chegou. Então, isso daí é a referência de toda a beleza que ela representava. Porém, os homens, esse que a gente está vendo é uma representação de um Kouros, né, que é a primeira estatueta do Egito, eles ainda não, eles têm esse porte meio atlético, que a gente vai ver depois na arte grega. E mesmo na imagem do lado direito, onde a gente tem o faraó e a rainha, ela também é esbelta, ela é magra, e ele, mesmo não tendo a barriga de tanquinho do Kouros, que está do lado esquerdo, mas ele tem um certo porte atlético, até porque ele vai ser o deus, então ele tem que ter beleza também. Então, essas são as duas referências de padrão que nós temos do Egito Antigo, 2.500 a.C., tá? Agora, lembrando também que as egípcias e o egípcio, que ele também pintava o olho, eles são referências para nós também de estética, de beleza, porque eles se preocupavam com a pintura dos olhos, com a pintura do rosto, com os perfumes, com as águas de cheiro. Então, tudo isso remonta lá do Egito Antigo, né? Então, essa coisa de pintar o olho, de usar batom, de usar esmalte, isso tudo vem das mulheres egípcias. Os homens só pintavam o olho. E dizem que eles pintavam o olho que era uma forma de proteção do sol, por causa do deserto muito quente. Então, essas duas referências de padrões de beleza que nós temos é Cleópatra, Nefertiti e os faraós. Entendido? Pode passar, Paty. Eles gostavam também muito de joias, tá, gente? Essa coisa de usar muito balangandã, essas coisas assim, vem lá do Egito. Talvez eu tenha vindo de lá, porque eu adoro um balangandã. E lá, tanto para homem como para mulher, essa coisa de se enfeitar era assim, atenuante no cotidiano deles. Aí a gente vai para a Grécia Antiga, Grécia e Roma, tá? Os dois, porque vocês lembram que Roma copiou tudo da Grécia, inclusive padrão de beleza.
E nós temos algumas estátuas, essas são originais da época da Grécia Antiga, agora a gente está mais ou menos por volta de 500 anos antes de Cristo, e essas estátuas das deusas gregas, depois a gente vai falar dos homens, elas vão também remeter a essa beleza física que a Patrícia falou para vocês no começo, e que eu já falei para vocês. O filho nasceu, a filha também, tá? Nasceu com o dedinho colado, Poseidon, é seu, não serve para a gente. Então, as crianças que nasciam com alguma anomalia ou algum defeito físico, ela era simplesmente atirada para Poseidon, o pai ia lá no alto do penhasco e oferecia, tinha todo um ritual, né? Claro, não vai chegar lá e vai jogar a criança de qualquer jeitinho, oferenda, e essa criança era dada para Poseidon, ou Netuno, né? No caso de Roma. Mas aí nós temos algumas imagens de Atenas Paternos, que é de Artemis, de Hera, de deuses da mitologia grega, e todas elas sempre magras, esbeltas, bonitas, isso na parte feminina. Agora, no próximo slide, a gente vai ver a parte masculina. Pode passar, Paty. A imagem que todo mundo conhece é a do meio, do Discóbulo. Ela está aqui propositadamente, porque é aula de educação física, né, Patrícia? É essa mesmo. O Discóbulo, acho que foi para Xistle, se eu não me engano, o Miron, não lembro agora, eu não estudei para falar isso, eu faço confusão entre todos os escultores. Acho que foi Miron, se eu não me engano. Aí, o que vai acontecer? O Discóbulo, ele tem todo o padrão de beleza que era incutido ao homem grego, tá? Porque ele tinha que ser ou atleta, ou ele tinha que ser um guerreiro, então ele tinha que ser esbelto, ele tinha que ter o corpo sarado, tanto é que vocês sabem que as academias vêm dessa época. Alguns instrumentos das academias, como os halteres, por exemplo, é igualzinho que os gregos de 500 anos antes de Cristo usavam, né? Aquelas bolinhas, aquela barra de levantar, aquelas bolinhas que a gente usa para fazer os bíceps, né? Bíceps, né, Patrícia? Isso aqui ficar mais durinho, isso tudo aí vem dessa época do mesmo jeito, tá? Eles não mudaram assim, lógico, né? Vão melhorando a qualidade do instrumento, do objeto, mas o design é o mesmo. E a gente vê do lado esquerdo um deus que eu não lembro qual é, vocês que sabem mitologia pela clava, vocês vão lembrar muito mais do que eu. Esse também é um modelo da mitologia da Grécia Antiga, ele está com essa folhinha aí, porque quando essa escultura foi, a do lado esquerdo que eu estou falando, tá? E quando essa escultura foi para esse aí no Museu do Vaticano, o Papa da época, ele simplesmente mandou colocar folhinha de uva em todas as genitálias das esculturas romanas. E essa daí continuou. Mas então nós temos como representação máxima da estética de 500 anos antes de Cristo a imagem do Discóbulo, barriga de tanquinho, aí todo bonitão e bastante atlético. E isso a gente vai ver que vai voltar no século XX, final do século XX e o século XXI. Pode passar, Paty. Essa daí. Isso. Idade média. Aí a gente sai de 500 anos, volta a parte, a outra, anterior a essa, Idade Média. Aí a gente vai sair lá da Grécia Antiga e a gente vai direto para a Idade Média. Por quê? Porque nesse período aí entre a Idade Média e a Idade Antiga, Grécia e Roma Antiga e a Idade Média, a gente não tem muito embasamento de como foi ou o que era a estética. Provavelmente da mesma forma de como foi em Roma antiga e que era essas roupas meio mais secas, menos estruturadas, isso aí vem até a Idade Média. Agora, gente, uma lembrança para vocês. Tudo que a gente falar aqui em matéria de estética, de beleza, a gente está falando da classe mais abastada, do pessoal mais rico, porque os pobres eles vão continuar sempre usando a chita,
a sarja, o linhão cru, porque só tinha acesso à moda ou às coisas melhores quem tinha mais dinheiro. O camponês, coitado, até hoje é desse mesmo jeito que a gente conhece o caipira aí do interior, ou até mesmo o agricultor lá de Domingos Martins, que usa aquela roupa mais rasgada, suja, porque é do dia a dia dele. Então, tudo que a gente está falando em relação à estética e a beleza, a gente está falando com base nas classes mais privilegiadas, tá bom? E na Idade Média não foi diferente. Porém, o que, que vai acontecer? As roupas são menos estruturadas, são roupas simples, roupas retas, porém com glamour, que é o que a gente vê nessas duas imagens do lado esquerdo. Então, aqui do lado esquerdo, desculpa, gente, a gente vê um casal de príncipes. A roupa dele é uma roupa mais elegante nas duas imagens. E do lado direito, a gente vê as mulheres, a que está com esse turbantezinho na imagem do meio. Isso é uma iluminura, isso foi tirado dos livros que a gente tem como referência da Idade Média. E nós temos a rainha sentada com uma mesa, olha a perspectiva, que é terrível, né? E suas damas ou suas assédios, as pessoas que estavam mais próximas dela, e todo mundo com a roupa bem sequinha. Do lado direito, a mesma coisa. A rainha está lá sentada, esse turbante com véu, que é bem típico da Idade Média para as rainhas, e em volta dela as pessoas que ajudam, porque nessa época o pobre do rei, até mais ou menos século XVIII, tudo que o rei e a rainha faz é com um monte de gente no entorno, né, gente? Para vocês terem ideia, na Idade Média, a primeira noite da rainha com o rei era assistida pela família inteira. Então, para vocês terem ideia de como eram as coisas aí na Idade Média, isso se propagou ainda por um bom tempinho. Pode passar, Paty. Aí a gente chega no Renascimento, entre o século XIV, XV e até o século XVI, porque o Barroco e o Renascimento, eles são muito parecidos. Tá, tudo é muito parecido. Nós temos aí agora o problema da saúde, a beleza ligada à saúde. A mulher tinha que ser gordinha, fortinha, tinha que mostrar que ela tinha uma saúde boa, porque ela tinha que casar, né, casamentos arranjados. Então, se ela fosse raquítica, fosse magra, não tivesse essa nossa carinha aqui de bolacha, assim igual a minha, ela não era saudável. Então, o padrão de beleza no Renascimento, e depois a gente vai ver que continua no Barroco, eram as mulheres, ó, rechonchudinhas, fortinhas, tinha que ter carne, tinha que ter gordura, porque aí ela seria saudável. Uma coisa interessante dessa época são os modismos, né? A mulher do lado esquerdo, ela é uma senhora casada. Por quê? Porque ela está com o cabelo semi-preso, tá? Ou ela fica com o cabelo todo solto, que é o caso da Mona Lisa, que a gente vai ver depois, ou ela tem o cabelo semi-preso. E já as jovens, as mocinhas que estariam abertas aos compromissos de casamento, elas vão usar o padrão do lado direito, que é esse cabelo preso, com alguns enfeites. E uma coisa que é muito legal nessa época, a gente vai perceber que acontece com a da esquerda e da direita, não, a sobrancelha é raspada. Então, eu não sei se essa questão, eu não achei esse lugar nem para pesquisar, se essa questão da sobrancelha raspada é para as mulheres casadas ou se é para todo mundo, porque depois a mulher de arminho, ela vai aparecer, ela é solteira e ela aparece sem sobrancelha. Então, uma moda peculiar no Renascimento foi o fato de se raspar a sobrancelha. Talvez, gente, para o piolho não cair aqui na sobrancelha, eu estou inventando, tá? Cair aqui e ficar andando por aqui, que aí não iria ser sinal nenhum de saúde, tá? Mas então, padrões de beleza do século XIV ao século XVI, as pessoas gordas, saudáveis, rechonchudinhas. Pode passar, Paty. Aqui a gente vê de novo, Renascimento, a Mona Lisa, como eu já falei para vocês, sobrancelha raspada, cabelo solto, cabelo soltinho, a outra tem ele semi-preso, mas a mocinha, a senhora de Arminho, a senhorita com Arminho,
É Dama de Arminho o nome desse quadro. Ela é solteira. E por que a gente sabe? Por causa do cabelo preso, tá? É um modelo bem bonitinho para as meninas que têm cabelo longo, pegar a franja, amarrar aqui por debaixo do pescoço, aqui debaixo do queixo, esconder. E olha, modelo top, né? Para vocês. Bom, outra coisa legal aqui na senhora de Arminho, ela tem uma cianinha igual a outra aqui na altura da testa, mas ela não tem sobrancelha, ela tem duas tiarinhas, uma mais em cima e outra mais embaixo. A outra também tem. Então, gente, lembrando, padrão de beleza nessa época, todo mundo gordinho, todo mundo cheinho, para mostrar que tem bastante saúde. Pode passar, Paty. Os homens no Renascimento, gente, barba. O que está em moda hoje? A barba. Só que no Renascimento, os homens têm os cabelos compridos, eles chamam de cabelos largos, né? Então, esse cabelo comprido até a altura do ombro, mesmo para os rapazes que ainda não têm muita barba, que é o caso da imagem do lado direito, essa coisa, ele está deixando a barbinha crescer, tanto é que aqui ele já tem uma costeleta já mais avançada, mas ele está com cabelo longo, e os outros dois, que já são pessoas já de meia idade no sentido de ter de 30 a 40 anos, porque nessa época o pessoal, quem chegava a 60 era Matusalém, era fora dos propósitos, tá? Porque muita doença, gente, muita doença. Falta de asseio, né? Falta de banho, então tudo isso faz com que as pessoas adquirissem muito vírus, bactérias, etc. E isso daí as doenças imperavam e a pessoa morria no máximo 32, 40 anos, já era demais, tá? Parece um pouco de 2018. Sim. Aí o que vai acontecer? Essa barbicha vai voltar à moda agora, né? Tem mais ou menos o quê? Uma coisa de 5 anos para cá, a moda barba de novo. Eu acho barba anti-higiênico, mas é moda, moda. Então, isso aqui são os homens no Renascimento. Pode passar, Paty. Barroco, século entre o século XVI e o século XVIII. Mesma coisa do Renascimento, as pessoas são gordinhas, as pessoas têm que. Aí no Barroco a mulher começa a apertar aqui as bochechas, isso na Idade Média também acontecia, se estapear, apertar as bochechas, porque elas não têm ainda o pó de arroz, né, que vai ser inventado lá no Rococó, mais para frente. E aí, inventado não, vai ser recriado, porque a Cleópatra e a Nefertiti já tinham o pó de arroz, tá? E aí, o pó de arroz, quando aparece, ela não precisa mais ficar dando tapinha. Em alguns livros de história da arte principalmente, diz que antes delas descerem das carruagens, das liteiras, uma dava tapa na cara da outra para elas ficarem com as bochechas bem coradas, porque eram nessas festas que elas iam se apresentar aos seus futuros esposos, então elas tinham que estar com isso aqui bem coradinho. Essa senhora aí, horrorosa, do lado direito, na parte de cima, olha como que ela tem a maçãzinha do rosto mais avermelhadinha. Essa do meio embaixo também, só que essa de baixo, ela foi feita por Goya, e Goya adorava passar um vermelhinho nas bochechas das mulheres. Mas o padrão de beleza continua, elas são todas fortinhas, tá? Pode passar, Paty. A gente vai ver agora os homens. Os homens no barroco, já entre o século XVI e XVIII, eles já cortam o cabelo, eles já não têm mais aquele cabelo comprido que era moda e característica do Renascimento, mas a barba persiste. E o detalhe engraçado, que o cabelo, os homens que têm mais cabelo, eles vão usar o cabelo meio que picotado, que é o caso de Rembrandt, que está aí na imagem do meio. Ele não tem o cabelão grande, igual do Renascimento, ele tem o cabelo um pouco maior, mas é todo repicado, que é o caso também do rapazinho aqui do lado direito, que tem essa mãozinha aí na cintura, e o cabelinho dele também é chanelzinho, né? Uma coisinha meio que anos 20 do século 20, e que a gente usa até hoje, que é esse cabelo cortado na altura da orelha. Então, olha como que a moda foi mudando para o homem, né? Mas o cabelo vai embora, mas a barba persiste. Pode passar, Paty.
Aí a gente vai chegar, gente, para mim, não é, Heitor, ao século de ouro. Heitor adora o rococó, sabe, Patrícia? É Olha, mesmo? Que bom. aí no século XVIII e para o século XIX, a mulher vai ficar mais despojada, ou seja, ela vai começar a usar espartilho, vai apertar tudo aqui para poder ficar com a cinturinha pequenininha. Ela vai usar o carmim, se vocês observarem das duas imagens laterais, a mulher está com o rosto bem vermelho, porque aí já tem o pó de arroz, ela passa o pó de arroz para ficar branca, igual essa duquesa do lado esquerdo, igual a Madame Pompidou do lado direito, e essa do meio, essa carinha mais angelical, provavelmente solteira, uma moça mais recatada, mas com a cara bem branca, porque ela já usa o pó de arroz. E por cima do pó de arroz, ela vai colocar o carmim, que é o nosso blush de hoje, tá? Aí, eu falei na aula passada para os meninos que eu queria ter vivido essa época, porque eu acho essas roupas de uma finesse, eu acho que a mulher, por mais feia que ela fosse, ela ia ficar linda, maravilhosa, porque olha o padrão da roupa, olha a roupa da Madame Pompidou. Madame Pompidou, gente, para quem. Se eu fosse professora, não, Samuel. Samuel está perguntando se eu ia ter dinheiro para essas roupas. Como professora, Professora, provavelmente não. Né? Mas se eu fosse da nobreza, a Madame Pompidou ela era uma cortesã. A gente fez um exercício ano passado com ela, não sei se vocês estão lembrando. Ela era amante de Luís, um dos Luís lá, não sei se é 14, 15 ou 16, ela era amante de um deles lá. E ela era uma pessoa muito esclarecida, ela era uma pessoa das letras, das artes e das letras. Ela estava sempre em contato com poetas, então, ela tem um livro na mão, ela tem a escrivania com uma pena. Então, ela é uma pessoa que ajudou muito aos escritores desta época lá na França. E a Madame, a Duquesa do lado esquerdo, ela retrata toda a futilidade da mulher dessa época. Eu queria ser dessa época, não queria ser fútil, não, tá, gente? Então, essa futilidade de viver para o marido, para a beleza da situação, né, dos salões de Paris, que aí agora a gente vai mostrar os homens, como eles também eram bonitos. Pode passar, Paty. Nós temos aí, ó, a imagem dos homens dessa época. O da direita é um dos Luíses lá, que eu nunca lembro qual Luís que ele é, acho que ele é o Rei Sol, não sei, acho que é o 16. 14, obrigado, Samuel. Então tá aí, Luiz, 14, que usa essa peruca. Os homens, gente, eles cortaram o cabelo, mas eles começaram a usar peruca. E aí, o que que Luiz 14 faz? Ele usa essa peruca com esse cucuruto, com esse ninho de passarinho aqui em cima, porque ele é baixinho. Então, o que que ele faz? Ele faz com que a peruca alongue a figura dele. Se vocês observarem, ele também usa salto. Esse salto aí, ele tirou dos sapatos da mãe dele, Anabela, ela usava aquele salto retinho. Ele manda o sapateiro cortar no meio e colocar salto nos sapatos dele. E aí a corte toda vai usar do mesmo jeito. Isso tudo para ele alongar a figura e ele ficar maior. Feio pra caramba, porém era o rei, tá? Essa imagem aí do meio desse senhor aí grisalho de terno cinza mostra que o homem nessa época também vai usar maquiagem. Ele está de batom, ele está de blush, ele está de carmim na bochecha para se mostrar mais saudável também. Gente, isso tudo sempre em função de se mostrar mais saudável. E olha a elegância das roupas, gente. É claro que os pobres camponeses estavam lá, né, com as calcinhas tipo de capoeira, com aquelas camisetonas tipo túnica, mas a novela das 6, que está reprisando aqui na Globo, mostra muito isso para a gente. A gente vê a elegância de um lado e as pessoas simples do outro, com aquelas roupas bem, bem tipo escravo, né? Calça larga, túnica, desse jeito. E sempre usando uns tecidos mais fáceis de se tecer. Aqui não, né? Essas aí são roupas que vêm da Índia, tecidos, né, que vêm da China e da Índia nessa época. E essas calças, passo próximo, essas calças dos homens, elas não vão até
Passa mais um, Patrícia, depois a gente volta nesse daí. Para a gente chegar lá naquela imagem do filme, aqui, ó. As calças do rococó até mais ou menos o final do neoclássico, as calças são essas calças aí, tipo de pajem, aqueles, não sei se vocês já foram pajens de casamento, se vocês foram na íntegra do pajem das noivas, é exatamente essa roupa aí que o acompanhante, ó, acompanhante de Maria Antonieta está usando. Isso é uma cena do filme de Maria Antonieta, e para vocês estarem vendo que as mulheres, para mostrar todo o glamour e toda a elegância da roupa, elas colocavam armação de ferro assim para o lado. Então imagina, e aí eu vou contar uma fofoca para vocês dessa época, eu estudando sobre o Palácio de Versalhes, eu li, até contei para a Patrícia, que as mulheres nessa época, vocês estão vendo que tem uma ali no canto esquerdo com um leque enorme na mão? Eles usavam leque, não era por causa do calor, não. Eles usavam leque porque nessa época o povo tomava muito pouco banho. Então, era para espantar o mau cheiro. E se usava muito perfume, né? Porque nessa época já existia muito perfume. Então, essa coisa de usar o leque, ficar se abanando, não é para ficar bonito ou porque estava fazendo calor, não. É exatamente para espantar o mau cheiro que devia ter por debaixo dessas roupas, já que o parisiense, muito cá para nós, os franceses até hoje, eles não são muito chegados a um banho, tá? Agora volta lá, Paty. Vamos voltar lá para o rococó para a gente ir para o neoclassicismo. Não, para trás. Mais um? Ou esse? Isso, aí. Mas tem os homens, a gente já falou. Aí no meu classicismo, a gente vai ver que a gente volta àquela coisa da mulher bem gorda. Porque lá no Rococó ela tem que estar esbelta, apertadinha de espartilho. Porque ela enche a cara dela de pó de arroz, ela enche a cara de carmim, então ela fica saudável de qualquer jeito. Mas o neoclassicismo, como aquela futilidade do rococó cai, então o que, que vai acontecer? A mulher já volta a aparentar ser robusta. Por quê? Porque ela tem que ser saudável de novo. E aí, uma observação que Patrícia fez para mim, eu fui procurar e pesquisar, a moça do lado, a senhora do lado direito, ela se apresenta com uma roupa estampada. Então, o que, que acontece? A mulher, ela já pode mandar nela própria, então ela já pode escolher a padronagem, o tecido que ela quer, e aí ela começa a ser ousada. E como é que vai ser essa ousadia? Através de colocar a estamparia de florais. A Madame Pompidou já fez isso, tá? Só que o dela era bordado. Aqui não. Isso aí já é uma estamparia feita no próprio tecido, tá? Então a mulher já começa a mostrar a que veio, né? A gente começa a mostrar as garras e falar que o homem sem mulher não é nada, nem ninguém, porque a gente está sempre por trás ajudando. É, E isso desculpe mesmo. os meninos, mas existe uma máxima que diz que por trás de todo grande homem existe uma grande mulher, tá, meninos? Perdoe, Verdade, tá? verdade. Vai passar. Verdade mesmo. Aí a gente já viu que é a cena que serve para o rococó e para o neoclássico. Pode passar, Paty. A gente vai agora para o impressionismo. Não, volta. A seguir, a gente vem para o impressionismo. Acabou aquele glamour todo do rococó. A gente vai estudar impressionismo na primeira semana de agosto. Então, acabou aquela coisa daquela exuberância toda e a mulher volta para as roupas enxutas, sem grande. A roupa básica. É o que a gente vê na obra de Renoir, que está aí do lado direito, as duas meninas ao piano. Volta aquela roupa meio que da Idade Média, aquela coisa meio que retinha, né? É estruturada, porém reta, não tem aquelas grandes águas, nada disso. A Madame Manet também, que está aí de preto do lado esquerdo, também com a roupa toda enxuta, estruturada. Porém, para as festas, para os bailes e para ocasiões específicas, é essa imagem do meio. Ela usa ainda um estilo meio que rococodiano, diria eu, aquela coisa mais chique, porém não aquela armadura da Maria Antonieta, não com aquele glamour todo. Você já imaginou duas mulheres dançando no meio do salão? Tinha que ser salões enormes, porque ia bater a anca de um na anca do outro e ia ficar uma coisa meio que esquisito. Então, agora a gente está chegando no século XIX, estamos nos aproximando de nós. Vamos lá, pode passar, Paty.
um século, pulamos já acabou o século XIX, acabou o impressionismo, acabou aquela coisa toda, a gente vem para o século XX. Porém, as duas imagens do lado esquerdo, a gente está no finalzinho do século XIX, comecinho do século XX, e os slides do lado direito, nós já estamos no século XX, em 1920, Coco Chanel já dominando o pedaço, ou o estilo Coco Chanel já dominando o pedaço, que eu acho que ela apareceu depois. Bom, a imagem do meio, ainda aquela coisa do espartilho, para apertar bastante aqui, isso é a mulher do final do século XIX, início do século XX, dentro da coisa do glamour, tá? Ela vai usar as roupinhas sequinhas, básicas, mas nas festinhas, ou para se apresentar, ela vai usar ainda o tal do espartilho para prender tudo e deixar os seios fartos. As duas do lado direito já são senhoras com a roupa, apesar de ser pomposa, ela já não tem tanta armação. Se vocês observarem, é uma roupa mais seca também. E na década de 20 do século 20, esse esplendor aí desse tailleur, tá? Com a saia lápis, com um tailleur, esse conjunto de blazer e saia lápis se chama tailleur, e aí todo o esplendor já que vai começar na moda e na mulher dos anos do século XX, no início do século XX. Pode passar, Tati. E hoje acho que vai dar tempo da gente terminar. O homem vai continuar com a sua barbinha e vai continuar com a elegância lá do rococó, lá do neoclassicismo, só que a calça vai ser comprida, ele vai continuar com o blazer, com o paletó ou com a casaca, que os dois do lado esquerdo da tela da gente, eles estão de casaca e de cartola, os dois do meio estão de paletó, de cartola, eles não abandonam, eles não usam porque eles precisam de um apoio, mas a bengala é uma peça-chave para o homem, assim como aquela bolsinha pequenininha para a mulher é essencial, né, que é aquelas bolsinhas de mão pequenininhas, que é, esqueci, não sei, gente, é um nome parecido com esse aí. E a bengala, que é o ornamento do homem. A barba continua, o cabelo mais aparado, o cabelo mais curto, e essa cartola depois vai ser trocado pelo chapéu de feltro que os homens aqui no Brasil usaram muito. Tá? Do lado direito, um senhor com sua casaca, com sua barba. E e outra coisa, gente, a barba era sinal de poderio, poder de eu sou o senhor. Os coronéis do Brasil, eles barba era assim, sinal, ele que manda aqui, ele que é o dono do pedaço. O coronel no Brasil, nessa época aí, são todos os fazendeiros. Os fazendeiros não é porque eles tinham o título lá do Exército, da Marinha, da Aeronáutica ou da Polícia, não. Eles eram coronéis porque eles eram fazendeiros. E eles tinham, que seria o senhor do engenho, tá? Do Brasil colônia. Então, esses coronéis aí, eles não tinham patente, eles tinham título. Sou coronel e acabou. E essa barba é o sinal de poderio. Eu sou o senhor, eu que mando aqui. Inclusive nas senhoras, né? Eu que mando aqui dentro de casa. Se bem que por volta de 1930, 25, 30, a mulher começa a usar calça comprida e começa a falar assim: não, eu vou usar a roupa do jeito que eu quero. E aí algumas mulheres começam a usar pantalona. Tem um filme muito legal no Netflix, que é A Vida de Coco Chanel, que ela foi uma pessoa muito sofrida, ela foi uma das maiores estilistas do mundo, é uma das mulheres mais ricas também, mas também ela sofreu muita coisa, ela teve que se aliar nazista. A história dela é muito legal. Esse filme, se vocês tiverem oportunidade e quiserem assistir um bom filme, a história de Coco Chanel é muito legal, tá? Pode é muito legal, tá? Pode. Alguém com o microfone aberto. Microfone aberto. Vamos lá. Vamos lá. Continuo com o microfone aberto. Tá dando um eco para vocês? Tá, Patrícia? Tá, sim. Ah, tá, Patrícia. Acho que alguma coisa do seu microfone dos meus estou falando. Bom, o que vai acontecer agora, na meados do século XX? Começa aí o sofrimento para nós gordinhos. Por quê? Porque aí começa essa coisa de bitolar as pessoas a terem um determinado padrão de beleza. Isso começa com os atores de Hollywood
E isso vai acontecer com quem? Com a Miss América e a Miss Universo. Então, gente, essa imagem do lado esquerdo mostra os padrões de beleza nessa época e do lado direito os padrões de beleza hollywoodianos. É Marilyn Monroe e Rock Hudson, dois atores de Hollywood que vão colocar toda essa coisa da sensualidade. Vamos lá, passando que a gente está finalizando o nosso tempo e os nossos slides. No 21, graças ao bom Deus, aparece a beleza da Gisele Bündchen e a beleza do Giannichini, que são modelos, mas não são aqueles modelos que têm que ter o corpo sarado. Então, a Gisele é magra, alta, que é o padrão estético para ser um manequim, mas ela não tem que ter bunda grande, peito grande, nada disso. Ela tem que ser seca. E o Giannichini, se vocês observarem, ele não tem barriga de tanquinho, não. Ele é um menino, um rapaz nessa época, né, que agora já é um senhor. Gente, tem um microfone aberto por aí. Não, tem não, Bazinha. Não. Não. Eu estou ouvindo um som assim, diferente e aqui em casa só tem eu. Bom, Aqui também só o tem que, eu. que vai acontecer? O Giannichini, ele é um homem normal, ele é um modelo, ele tem um corpo atlético, mas ele não é bitolado naquela coisa de tanquinho e etc. Tá? Pode falar. Nicolas, fecha o microfone. Tá vendo? Tem uma música, nós estamos com Tá, essa parte para a gente encerrar, que estamos encerrando. Vai encerrando que eu vou fechar o dele aqui. Aí, gente, chega agora na atualidade, que para mim isso é uma aberração. Pode ter meninos, homens que gostem desse tipo aí da, acho que é Graciane, né? A Mulher do Belo. Mas isso daí, gente, eu só aceito esse tipo de querer um corpo físico desse jeito para quem trabalha com fisiculturismo, aquelas mulheres que participam de concursos e que usam o corpo dessa forma para poder, sei lá, quer concurso, faz disso daí uma profissão. E o rapaz aí sabe direito, para mim, é até uma anomalia, porque essa parte aqui de cima, muito grande, parte de baixo, muito pequeno, faz com que o corpo fique, para mim, desproporcional. Isso daí é querer voltar lá para a arte antiga. Acho que é no seu microfone que está. Não, eu não tenho ninguém em casa, não, estou sozinha. Pois é, gente. Então é alguém que está querendo entrar para bagunçar o preto. Mas nós estamos acabando. Vamos finalizar então, agora para acabar. Essa coisa desse corpo, dessa forma, na atualidade agora, tanto é que os artistas nem retratam tanto as pessoas nessa modalidade, os artistas plásticos, porque isso para a gente é uma anormalidade. A gente fica por aqui, é uma anomalia, né? Não sei se anormalidade é uma palavra que existe, mas para mim, no meu conceito estético, isso é uma anomalia. Eu gosto, sim, muito da coisa de voltar lá na arte grega, aquela coisa do corpo mais enxuto. Eu acho bonito aquilo, sabe? A proporção, a desproporção, para mim, já não tem mais nada a ver. Bom, eu encerro por aqui. Patrícia vai fazer os comentários dela. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Espero que tenham gostado da aula e que tenham entendido essa evolução da arte através da história da arte, através da evolução do corpo. Do que nós já vimos, gente, da qualidade de vida e também relacionado ao corpo, a gente fecha do jeito que o Bazinho explicou, muito bem explicado. E a gente agradece a participação de vocês e um bom recesso para vocês. Até semana que vem. Beijão, fique com Deus.